Eu gosto. Quem que é o teu maior ídolo do Inter? Fernandão. Bacana. Por quê? Não, Fernandão, porque o Inter é um antes dele e outro depois dele. Quem levou o Inter a âmbito mundial foi o Fernandão. Ah, mas era um time. Tá bem, era um time. Tinha um monte de gente boa naquele time. Mas a liderança que levou aquilo foi o Fernandão. E não é, porque quando o cara morre ganha contornos mais de idolatria. Não, o Fernandão já era antes. O Fernandão é o maior jogador da história do Internacional. Eu concordo. É o maior ídolo de quase todos os colorados e o maior jogador da história do Inter. E digo mais, nunca ninguém vai ser maior que o Fernandão. Porque por mais que alguém faça a partir de agora, na melhor das hipóteses, vai chegar perto do que fez. Mais que o Fernandão não vai ter. Porque o Fernandão dividiu o Inter em dois, do antes e o depois. Não tem como. E era um cara admirar, o Estácio era um cara que eu admirava, assim, respeitava muito, cara, porque assim, o cara que. Eu vi que ia dar merda na estreia dele. Aquilo é um presságio. O gol 1000? Aquilo é um presságio. O cara entra na reserva, no gol 1000 com o Grenal, faz o gol 1000 do Grenal, ganha um Grenal, eu digo, cara, fudeu, esse cara vai. Que ano que foi isso aí? Isso 2004. Aí foi 2004. Não, eu nem. O ano do nosso goleiro, o querido Tavarelli. Tavarelli. Era o Tavarelli ou era o Márcio Borboleta? Tavarelli, porque era o Tavarelli tinha nos eliminado com o Olímpia aqui, eu tava no jogo Grêmio e Olímpia. Depois ele veio. Eu digo, esse cara é um goleiraço. Cara, o cara não pegava. Tavarelli? Aí o Fernandão... Do macaquinho, né? Do macaquinho. Fernandão cabeceia uma bola, e o Tavarelli não buscou. Mas era um cara E quem tu acha que é correspondente no Grêmio? No Grêmio? O Renato. Ah, bom. O Renato, se eu tivesse que identificar no Grêmio os maiores, eu acho que é o Renato. Eu acho que é o Ayrton Ferreira da Silva, pelo emblema que ele foi, histórico. E, eu sempre achei subestimado no Grêmio o Darley. Subestimado? Porque eu acho que o Darley representa uma era inteira. Também acho. Mas tu acha que o gremista não vê isso? Eu não vejo muito entusiasmo com isso, não. Eu acho que o Darley representa uma era do Grêmio. Uma era vitoriosa. Né? E outra, dessa última era do Grêmio agora, tem um cara que eu acho que também eu não vejo os gremistas colocarem ele do tamanho que ele é. Eu acho o Jeromel o maior zagueiro da história do Grêmio. Eu acho o Jeromel maior do que Adilson Batista, do que Rivarola, do que Ayrton, do que Mauro Galvão. Eu acho o Jeromel o maior zagueiro da história do Grêmio. Porque ele é muito grande nos melhores momentos do Grêmio. É verdade. E eu não vejo muitos gremistas abraçando essa ideia. Mas enfim, isso é um colorado falando. Não, e é verdade. Eu como gremista acho ele gigante. O Darley é indiscutível. O Renato, pra mim, eu sou um fã do Renato. Eu me refiro ao Renato Vai fazer a estátua em casa como o maior de todos. Mas tem uma coisa diferente no Inter do Grêmio. No Grêmio, quando tu fala no maior, tu fala maior e melhor juntos. Sim, no Inter não necessariamente. No Inter não necessariamente. Sim, porque o Falcão... Porque o melhor jogador da história do Inter foi o Falcão. Sim. E o maior foi o Fernandão. É um pouco diferente. O Grêmio não. O Grêmio, o Renato reúne as duas coisas. E voltou como treinador, ele conseguiu se confirmar. Então eu acho... E o Jeromel realmente, acho que é um cara que jogou, e só aqui, né? Ele é um cara também que, não por ter começado, mas é um cara que é identificado com uma camisa. Mas a história do Rio Grande do Sul, ela tem muito disso. De caras que aqui foram geniais e que foram só... Tem muitos da história. O próprio Fernandão, o Fernandão foi gigante onde, além do Internacional? Gigante foi bem aqui. No Goiás, mas gigante aqui. Gigante foi aqui. Tem muitos assim, cara. Tem muitos. O Jeromel é assim. No Inter tem outros casos também. Tem outros casos. Tem muitos. O próprio D'Alessandro, que tem história no River e bastante, mas assim, o tamanho que ele tem no Internacional hoje... Essa história ele ia vir pro Grêmio mesmo antes ou não? Existe isso. Quem deu essa notícia fui eu. Fui tu? Fui eu. Numa pré-temporada do Grêmio de 2007, eu acho que foi. Ele era do Zaragoza, né? O Paulo Pelaipe era diretor de futebol do Grêmio e eu recebi informação do empresário. Eu vi um amigo meu, que é amigo de tal empresário, disse que o Grêmio está contratando o D'Alessandro. E aí eu fui conversar com o Paulo Pelaipe no hotel da concentração e disse que tá trazendo o argentino aquele, o D'Alessandro e tal. Ele falou, cara, eu não falei sobre isso porque eu levei essa informação pro presidente, o presidente acha muito caro e tal. Mas eu não queria divulgar isso, porque eu falei, cara, eu descobri, eu vou divulgar isso. Eu dei essa informação, que o Grêmio estava tentando contratar o D'Alessandro. E tava mesmo. Sim. Loucura, e o Odoni achou que era muito caro. Graças a Deus. Mal sabia ele, né? O Baldassi até tava me lembrando agora de um dos teus donos da bola, antigamente aí, que eu olhei no YouTube, que o D'Alessandro tá contigo e vocês estão com um álbum de figurinha. Como é que é essa história aí? A Copa de 2014... Copa de 2014, o D'Alessandro não foi convocado para a Copa, que era um absurdo, porque o D'Alessandro estava jogando muito em 2014. E aí o D'Alessandro foi no programa um mês antes da Copa, e eu estava fazendo o álbum de figurinha da Copa com meu filho, e aí eu consegui, obviamente não tinha a figurinha do D'Alessandro no álbum, e eu consegui que alguém confeccionasse, imitando, fazendo mesmo uma figurinha do D'Alessandro. Então o D'Alessandro sentou do meu lado, estava acabando o programa, aí o D'Alessandro, agora nós vamos corrigir um erro histórico aqui. E ele se emocionou na época, porque ele ficou louco que não foi para a Copa. Eu peguei o álbum de figurinha, abri na Argentina e tirei do bolso a figurinha dele
com a mesma roupa dos caras que estavam ali no álbum, fizemos uma montagem. E eu falei, agora nós vamos corrigir esse erro. Peguei a figurinha dele do lado dele e colei em cima do Di Maria. Botei a foto dele e agora porra, do Di Maria. Tá nessa Copa do Mundo e tal. Cara, esse vídeo até hoje, esse vídeo corre por tudo. E tu é identificado já ou não? Não me lembro. Não. Né? Mas os caras todo mundo sabia, eu era apaixonado pelo D'Alessandro. O D'Alessandro não gosta de mim hoje, tu vê isso? Né? Não gosta de Não gosta. Por causa do... Porque jogador de futebol tu pode elogiar a vida inteira. Mas criticou uma vez? Uma vez criticou, não gosta mais de ti. O D'Alessandro é um cara que se estivesse indo pro Grêmio. Em compensação, depois o Arrascaeta trocou do Inter pro Cruzeiro. O Arrascaeta tava certo com o Inter, salário acertado tudo. Aí, quando tava pra acertar as passagens pra vir pra cá, o empresário pediu um pouco mais da comissão. Ele falou, olha, eu tinha pedido 10% da comissão, mas na verdade é 15% porque eu fiz mais isso e aquilo. E o Vitório Pífero disse, não, então vai embora, não precisa mais. Aí ele foi pro Cruzeiro. Será que é o mesmo empresário até hoje? Porque não sei. Porque toda a negociação dele é um pepino, né? Não sei, mas é um pepino. Então foi isso. Aí não veio o Arrascaeta, mas veio o Undershow. Né? Bom. Veio o Undershow ganhando 800 mil por mês. Bom. Veio. Oxigênio lá. O Undershow, vou te dizer que quase... Agora, quando o Grêmio ventilou o Luiz Adriano, eu digo, cara, nós estamos na zona de abaixamento e os caras vão conseguir trazer o nosso Undershow, É isso aí. Os caras vão trazer um cara identificado. E o maior presidente, Baldassim, Fernando Carvalho? Sem dúvida. Não tem como. Fernando Carvalho, cara, o Inter tava virando Curitiba. Em 2002, quando o Fernando Carvalho assume, o Internacional caminhava para virar um clube médio do futebol brasileiro. E o Fernando Carvalho reverteu isso e transformou o Inter não só no tamanho que tinha antes, na década de 70, como aumentou o tamanho. Né? Transformou o Inter hoje num clube que tem 100 mil sócios e tal. A gente tava indo para um caminho terrível, velho. Terrível. Graças ao Fernando Carvalho isso não aconteceu. E quando entra nesse funil aí para voltar... Aí tu tem que ouvir os caras dizer temos que acabar com o carvalhismo no Beira-Rio. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nunca cheguem perto de política de futebol. Isso aqui nem conhecer cozinha de restaurante. Eu conheci uma esses tempos aí, falei pra ele lá, pelo amor de Deus. O cara que chega perto de política de clube de futebol... A política do clube de futebol é muito mais nojenta do que a política partidária. É muito mais nojenta. Porque a política partidária ainda tem um viés popular e tal. A política do clube de futebol é só por poder, por aparecer, por ser... Tu nunca quis nada com relação a isso? Nenhum toda interesse? Eleição vem alguém me convidar para participar de grupo esse, grupo aquele, grupo tal, e ser conselheiro aqui, conselheiro tal. Eu não quero nada disso. Nem para ser presidente um dia, nunca. Nada. Não tenho nenhum interesse, nenhuma vontade. Se eu quisesse hoje abrir um grupo político do Inter, né? Botar umas 10 pessoas na minha chapa e entrar todo mundo no conselho, eu tenho certeza que eu faria voto suficiente com quem me segue para entrar no conselho. Não quero proximidade com isso, porque eu tenho nojo de política de futebol. Nojo, é nojento. Tu imagina, acabar com o Carvalho. Eu dizia em tom de corneta, mas é verdade, né? O Carvalho registrou o Internacional, né? Porque assim, ficou internacional de verdade depois da gestão dele. Não, cara, era só o nome. Faz sentido, né? Não tem, era cara. só o nome. Aí tu tem que ouvir pessoas que acham que o Carvalho é um problema no Inter. E teve aqui conversando com a gente, cara, assim, obviamente que não. E não só isso, mas assim, o que entende de futebol, tanto no ar e fora do ar, trocando uma ideia com ele. Aí eu falei pra ele isso. Cara, como gremista, tu me deu muita dor de cabeça, mas eu tô conversando contigo. Veio uma semana antes, veio o Paixão. Que tem a história que o Koff apresentou, os dois confirmaram. Eu digo, conversei com o Paixão e conversando contigo. Sim, hoje eu entendo o que aconteceu. Por que ganharam tudo que ganharam, né? De quem tu tá falando? Do Carvalho. Do Carvalho? Do Carvalho. Tá. Vocês falaram com o Carvalho já? Sim, a gente veio aqui. Vai ao ar em breve. Vai ao ar depois. O Carvalho é um monstro. O Carvalho é o seguinte, cara. É que isso não acontece quase nunca. Aliás, esse foi um dos problemas do Internacional. O que era o Fernando Carvalho? O Fernando Carvalho era um presidente de clube que, em verdade, tem funções administrativas, só que ele entendia muito de futebol. Ele corria na esteira dele, ele tinha uma esteira com DVD, e ele botava DVD de jogador de futebol que ele recebia. Ele conhecia tudo que era jogador. Tanto que trouxe um monte de gente. Claro. Pinçou um monte de gente que foram umas O Fernando Carvalho, quando assumiu não o Inter... sabia dessa história aí. O Fernando Carvalho, em 2002, ele assumiu o Inter e ele disse que em 2002, ele foi contratado em 2004. Ele falou, eu quero o centroavante aquele do Goiás. Ele contou Ele era apaixonado pelo Adriano Gabiru, que tinha sido um monstro no Atlético, em 2001, no Atlético Paranaense. Esse eu vou trazer pro Inter ainda. E ele foi atrás dos caras. Muricy, né? Claro, o Jorge Wagner, ninguém mais lembrava. Os caras... Porque o Fernando Carvalho entendia de muito de futebol. Só que esse foi o problema do Inter. Porque aí vieram os presidentes posteriores e acharam que era assim que se geria o futebol de um clube. Eu, o presidente, tenho que definir quem vai contratar. Imagina o Vitório Pífero fazendo isso, né? Então, ferrou, né? Quem podia fazer isso? São poucos. Era o Carvalho. Porque o Carvalho entendia. Hoje não. Hoje o presidente, o Romildo Bolzan, não sabe nada de futebol. Aproveitando ele tem os aí. caras que são designados a
a fazer contratações, a conhecer mercado e tal. Então aquilo era um pouco amador ainda, mas o Fernando Carvalho era muito bom pra isso. Ele disse pra nós, né, Digão, que uma frase muito legal que é assim, se eu sou presidente e o meu scout me traz 4 jogadores que todo mundo quer, 5 eu boto na rua. O scout tem que me trazer quem não tá sendo disso. Exatamente.